Paz do Senhor a todos, mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Apesar de ter passado uns dias longe, eu gostaria de estar retornando e a gente está falando de Rebeca. A história de Isaac e Rebeca é contada em Gênesis e é um relato de grande generosidade e determinação, o que nós precisamos na nossa vida todos os dias praticamente, Rebeca era sobrinha de Abraão, mas ela vivia na Mesopotâmia, nas proximidades de Padã, mais ou menos 800 quilômetros da Palestina naquela época. E era onde habitava Abraão e sua família, então era bem longe. E Rebeca não conhecia a família do tio, E então Abraão, já de idade avançada, ordenou ao seu mordomo Eliezer de não escolher mulher idólatra para o seu filho, que Deus já tinha falado que através da descendência de Abraão que seria, uma grande nação e seriam os povos, assim como os grãos de areia do mar, seria a descendência de Abraão. Então ele queria que fosse uma esposa que não fosse uma cananeia, que fosse uma mulher de Padã. Então foi o nosso amigo Eliezer buscar entre a sua parentela uma mulher para Isaac. Prestem atenção que Abraão disse para Eliezer ir, mas se caso a mulher não quisesse voltar, ele não deixaria o filho dele ir para lá. Então ele queria que a mulher viesse, mas ele não queria que o filho fosse. Então Eliezer foi a Padã como prometido a Abraão. E depois de longos dias de viagem, ele chega a Padã e faz ajoelhar os camelos para descansar junto a um poço de água, no qual à tarde as moças viriam a tirar água, e por isso ele esperaria ali. Vamos ler Gênesis 24, do 11, que eu acho extremamente importante. E disse Eliezer ao Senhor: Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte e as filhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Faze-me, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peça-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e eu também darei de beber aos teus camelos. Seja aquela que designaste para que o teu servo Isaque se case. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. Então, antes que acabasse de falar, eis que Rebeca aparece, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, e saía com seu cântaro sobre o ombro. E a donzela era formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixa-me beber, peço-te, um pouco de água do seu cântaro. Respondeu ela: Bebe, meu senhor. Então, com presteza, abaixou seu cântaro sobre mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: Tirarei também a água para os teus camelos, até que acabem de beber. Então foi exatamente o que ele pediu, que ali Rebeca fala para ele. Então a maneira que ele pediu a Deus foi a resposta que Deus deu a ele. Então imagina você, quando você pede e Deus responde exatamente o que você pediu. Não é fantástico? Não é sempre assim, Mas é muito bom quando acontece, A confirmação de Deus para um pedido aí de Eliezer para essa esposa de Isaac. Então Rebeca veio, Levou o Eliezer até a sua casa para que conversasse aí com a sua família e passasse a noite ali também com os seus camelos, Então não foi simplesmente ele pegou ela e a levou, Ela levou ele até a sua casa. E Eliezer adorou o Senhor e disse: Bendito o Senhor Deus que me guiou à casa dos irmãos do meu Senhor,
Que milagre, né? Ele sair 800 quilômetros de distância e chegar. E a primeira pessoa com quem ele bate é com Rebeca. E Rebeca era da família do seu senhor. É realmente um milagre, né? E a moça correu e contou essas coisas à mãe. Labão, irmão de Rebeca, pasmado com as joias que viram nas mãos da sua irmã, correu também ao encontro do varão e disse: Vem, abençoado do Senhor, por que estás aí fora? Já preparei a casa e um lugar para os camelos. Lógico, os olhos dele estavam cheios com o ouro que ele tinha dado ali a Rebeca, né? E tendo o varão entrado, ofereceu-lhe um jantar. Porém, disse Eliezer: Não comerei antes de falar o meu assunto. Então Labão disse: Fala, então. Eu sou o servo de Abraão, e o Senhor tem abençoado grandemente o meu senhor, lhe dando muitas riquezas. E Sara, sua mulher, que era estéril, o Senhor deu-lhe um filho, herdeiro já na sua velhice. E o meu senhor me fez jurar que não tomarás mulher para o meu filho entre as cananeias onde habito, mas irás à minha parentela buscar uma mulher para o meu filho. Então respondeu Labão: Certamente o Senhor procedeu nesse negócio, né? E eis que Rebeca, em tua presença, toma por mulher do filho do teu senhor. Mas eles perguntam a Rebeca: Você quer ir? E então Rebeca disse: Sim, eu quero ir, né? E ele lhe deu preciosos presentes e com essa decidida resposta de Rebeca, despediram-se e abençoaram para que ela fosse ali começar uma vida nova, né? Com a escolha que ela tinha feito, desejando-lhes muitos filhos, vitórias, principalmente sobre os seus inimigos, né? Ele levantou aí Rebeca e pegou as suas servas e as levou, e foram então seguindo Eliezer até o seu servo, né? Então, quando a direção de Deus estiver claramente definida para nós, será que estaremos prontos a segui-lo, a fazer o que ele quer, o que ele pede para nossa vida, quando temos certeza de que é ele realmente que está falando? O amor de Rebeca e Isaac ali já começou de início, né? De vamos dizer, amor à primeira vista, vamos dizer assim. Ele naquela época já tinha 40 anos de idade e o amor entre eles foi mútuo. Ele pegou ali a sua esposa, levou para a tenda da sua mãe e ali eles foram desfrutaram da vida de casados juntos por 20 anos. E por 20 anos eles não tinham filho. Então Isaac, já cansado de com 60 anos ainda não ter filho, sabendo que da descendência de Abraão seriam os povos da terra, então pediu a Deus um filho, pois era através de Isaac que a nação israelita nasceria, né? Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca e foi pai aos 60 anos, né? Então ali diz que os filhos lutavam dentro de Rebeca e ela foi perguntar ao Senhor: por que eu sou assim, né? E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre e 2 povos, e um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor, né? E no parto saiu ali o primeiro ruivo e todo revestido com pelo, e por isso foi chamado de Esaú. E depois, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, foi chamado Jacó. Imagina que um bebê já saindo da barriga da mãe, segurando na perna do irmão, já era folgado desde do ventre da sua mãe, a briga já estava desde ali, né? E aí ele pegou, vamos dizer, na rabeira do irmão dele para sair também, nem se esforçar, vamos dizer aí. E Isaac amava a Esaú, né? O seu filho mais velho, o seu primogênito, vamos dizer assim. Mas Rebeca amava Jacó. E sendo Esaú da idade avançada, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite e Basemate, mulheres hititas, mulheres pagãs. E Gênesis 26:35 diz que esta decisão foi para Isaac e Rebeca uma grande amargura de espírito. Então já estava aí Rebeca sofrendo com a decisão do seu filho mais velho de desobedecer
a Deus e se casar com mulheres pagãs. Então Esaú, com o tempo, né, com briga com seu irmão por muitos anos, trocou sua primogenitura por simplesmente um prato de lentilha. Ele estava cansado aquele dia e de que adiantaria a primogenitura dele naquele momento? De nada. Então vendeu ali por um prato de lentilha. E ao envelhecer, Isaac já tinha perdido a visão. Então decidiu dar sua bênção ao seu filho mais velho, Esaú. E a nossa querida amiga Rebequinha aqui estava lá atrás da porta ou da tenda, escutando escondido o que Isaac falava a Esaú. E decidiu então enganar o seu marido para beneficiar o seu filhinho favorito. Isso diz muito, né, irmãos? A gente não pode ter favoritos ali, principalmente prejudicar aqueles que esteve do seu lado tantos anos, simplesmente para dar uma bênção ao seu filho. Não é pouco, né? Foi uma bênção muito grande que Isaac deu, mas mesmo assim, como esposa, ela deveria ajudar a estar ao lado dele e não querer apunhalá-lo aí pelas costas, enganá-lo como ela fez. E então, já não bastando, né, planejar na sua cabeça tudo ali, a enganação do seu esposo, ela convence também o seu filho Jacó a enganar o seu pai. Fez então o guisado como seu marido gostava, vestiu Jacó com as roupas do irmão para que tivesse o cheiro dele, né, e cobriu Jacó com peles de cabritos, e assim enganou Rebeca a Isaac, o marido que tanto amou e que Deus tinha mandado buscá-la lá em Padã Arã. Então, sabendo Rebeca que Esaú queria matar o irmão, descobrindo que então seu pai tinha dado a bênção para ele, como ele já tinha aí vendido a sua primogenitura por um guisado de lentilha, e agora perde a sua bênção por uma enganação do seu irmão, ele queria matar a Jacó. Então, de novo, Rebeca vem, conversa com Jacó e também conversa com Isaac, dizendo todas as posições. Então, ambos decidem que o melhor para Jacó, então, é ir para a casa do irmão de Rebeca, o Labão, o mesmo que ficou apaixonado pelo ouro lá atrás, né? E então, Jacó vai para Padã Arã. E Rebeca estava enfadada já com as esposas de Esaú, como ela disse de novo a Jacó. Então ela falou: eu não quero que você arrume esse tipo de mulher, eu quero que você vá e arrume a que Deus vai prover, as mulheres da nossa descendência que Deus irá prover, e não as pagãs como as mulheres do seu irmão, né? Então abençoou ali Isaac e Rebeca a viagem de Jacó para Padã Arã, né? E Rebeca, sim, podemos lembrar um pouquinho aqui que mesmo Rebeca não conhecendo a sua sogra, ela fez exatamente a mesma coisa que a sogra, né? Ela decidiu honrar a Deus. Deus tinha falado para ela que o filho mais velho deveria servir ao mais novo, mas ela deveria ter confiado em Deus e esperado Deus agir ao invés de enganar o seu marido, fazendo Isaac ter grande pesar por ter abençoado tão grandemente o filho e naquele mesmo momento ter que abençoar o outro e não ser possível. Não foi tão desejado como ele quis. Esaú ali teve grande rancor do seu pai pela bênção que ele deu. Então, mesmo ela não conhecendo Sara, ela fez exatamente o que Sara fez. Tomou para suas mãos a decisão que era somente de Deus, né? E devemos aí confiar em Deus, pois a desobediência de Rebeca levou seu digníssimo filho Jacó para longe e ela nunca mais o viu, né? E assim deduzimos, né? Porque a Bíblia não diz. E podemos ver que nem sempre as decisões que nós queremos, o que nós achamos correto, é aquilo que Deus quer para nossa vida, né? Infelizmente, a gente tem visto muitas mulheres no mundo desanimadas, tristes, depressivas, que não conseguem enxergar a grandeza e o poder de Deus, né? A tristeza tira o brilho da vida, a depressão
traga os desejos e os sonhos, e o desânimo as impede de caminhar. São mulheres sem esperança, não creem em mudança de vida, não lutam mais, se isolam, nem conseguem ir ao poço mais buscar água, a água do Espírito, né? Mas as promessas de Deus estão sempre à disposição. Basta um passo determinado de nossa parte, aceitar a ajuda sincera e generosa que Deus tem para nós. E mesmo se for difícil, então buscar um auxílio profissional, que às vezes também é necessário, porque Deus também preparou esses profissionais para estar nos ajudando quando necessário, não é? Então, assim que eu termino aqui, pedindo para que busquemos mais de Deus, que Deus olhe para as nossas necessidades, que confiemos incondicionalmente nele e não nas nossas próprias decisões. Amém? E eu vou estar orando por vocês nessa semana, em nome de Jesus. Aqui aprendemos um pouco mais de mais uma mulher da Bíblia, né? Que começou uma história linda, maravilhosa, de um conto de fadas aí no início, mas infelizmente tomou uma decisão bem errada que teve consequências também para muitas outras pessoas, assim como Sara, sua própria sogra, que ela nem tinha conhecido. Mas amém, que oremos sempre para que Deus dê a provisão, a direção, sabedoria, entendimento e discernimento sempre para as nossas decisões. Que Deus os abençoe.